Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus, ele está perguntando ali para os discípulos: quem que estão falando que eu sou? Elias, alguns falam que sou Elias, Jeremias. Mas e vocês? Vocês que são da família, vocês que são de dentro, vocês que estão comigo, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu o quê? Tu és filho do Deus vivo. E ele rapidamente ele fala: olha, você não, como se ele estivesse falando assim, né? Pedro, você não teria essa capacidade. Foi o Pai que está no céu que te revelou, não foi carne nem sangue. Você não conseguiria chegar. Imagina, irmão, naquela época não tinha hoje todo o instrumento que a gente tem para poder chegar nessa compreensão. E pela primeira vez ele está falando não só que ele é o Cristo, mas que ele é o Filho do Deus vivo. Mais difícil ainda. Uma das maiores revelações da Bíblia acontece nesse instante. E Jesus, ele fala: e tu és Pedro, Petros, ou seja, fragmento de pedra. E sobre essa pedra, essa rocha que você falou, que aí sou eu, Cristo Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Te pergunto, que igreja é essa? Que Jesus falou assim de boca cheia: a minha igreja. Qual igreja que é essa? Uma vez, eu acho que eu falei isso aqui, acho que eu já falei isso uma vez. Foi um missionário lá em Cabo Frio, e ele estava numa região onde o evangelho é proibido. E ele estava num restaurante e o garçom percebeu que ele fazia parte da família. O garçom estava servindo ele e ele percebeu a identificação de espírito. Só que ele ficava com muito medo, porque se ele chegar e falar, e der um mole de falar: eu sou cristão, ei, era denúncia, e a denúncia é facão, perder a cabeça. Então tinha um medo de você chegar e falar. E ele, depois de algum tempo, ele pergunta para ele: irmão, ele não falou que era, mas você é cristão? Ele falou: sou. Você pode ir no banheiro 2 minutinhos? Eu queria falar com você lá dentro. Eu também sou. Aí ele se levanta, ele vai no banheiro, e quando ele chega no banheiro, o garçom estava com um pedacinho de pão e com 2 cálicezinhos, chorando, porque tinha alguém da família ali. Isso que às vezes a gente, por cansaço, nem vem aqui. Ele estava esperando alguém da família um dia chegar lá e poder ter esse momento aqui. Numa outra ocasião, Priscila, tem hoje um irmão e pastor lá no Sudão, que tem um sobrenome de Mohammed, mas é pastor cristão. Ele era um infiltrado para desmantelar células cristãs no sul do Sudão. E aí ele vai com esse objetivo. Só que quando ele chega lá nessa cidade, ele, para conversar, ele começa a estudar o Novo Testamento, porque ele tinha que ter alguma base para dizer que ele era cristão também. E aí, num quarto de hotel, lendo Mateus, esse radical de outra religião, ele tem a conversão dele, só ele, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E ele teve que voltar e falar na família dele, e isso causava expulsão.
pai com muitas e muitas riquezas, muitas riquezas. Ele é jogado na rua e ele tem que sair daquele país e ele tem que ir para outro lugar, viver como mendigo, porque ele decidiu, convencido pelo Espírito, a se entregar a essa família chamada Igreja de Cristo. Aí eu te faço uma pergunta. Lendo a Bíblia e lendo Atos e lendo sobre essa família e sobre essa igreja, qual foi a igreja que esse irmão viu? Ele que nunca esteve no que nós chamamos aqui de igreja. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Uma pessoa que está num lugar distante, povos não alcançados, porque ainda existem muitos. Esse homem lendo só a palavra, nunca tendo a oportunidade de ver no YouTube uma reunião como essa e nunca ter estado presente numa reunião como essa, ele apenas lendo a palavra, qual é a ideia que ele tem de igreja? Como que ele pensa a igreja? Será que se essa pessoa viesse aqui, ela iria ver em nós o retrato daquilo que ele viu na palavra, ou essa pessoa iria se decepcionar? O que é a minha igreja de Jesus? Aquela minha igreja, qual é aquela igreja? O que é aquela igreja? E a gente tem um pouco dessa resposta nessa palavra. Em Éfeso, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele está falando aqui dos gentios e dos judeus, agora unidos pela paz do Senhor Jesus, pela paz de Cristo, amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, e a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, um novo homem, uma nova família, uma nova, agora o que ele chama de igreja, de ajuntamento, e reconciliasse ambos em um só. O que? Está diferente aí para vocês? Pode abaixar um pouquinho, Pedro. E reconciliasse com Deus os dois em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da mesma família de Deus. Eu não sei se você está pegando, mas ele está usando algumas metáforas para falar sobre o que é essa igreja. E essa igreja é um corpo. E essa igreja, ele está dizendo, é uma família. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou essa igreja está sobre onde? Fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, no qual todo o prédio, todo o edifício bem ajustado, cresce para o templo do Senhor, ou em algumas traduções aí, o santuário dedicado a Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus
no Espírito. Curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, te damos graças por esse tempo, por tudo que o Senhor tem já falado ao nosso coração, e pedimos graça, Pai, entendimento, clareza que vem do alto, sabedoria que vem do alto, para a compreensão da sua palavra e tudo que o Senhor tem a nos dizer, Pai, nessa manhã, a edificar a nossa fé nessa manhã, como corpo, como igreja, como família que somos no Senhor, na paz, no amor que o Senhor estabeleceu sobre essa família, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos aqui, Pai, todo sono, toda distração, dispersão de mente, Pai, caia por terra no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que a igreja diz amém. Paulo usa 3 metáforas aqui. Ele usa a metáfora da família, do corpo e do templo, o templo santo do Senhor. O templo que não é, irmão, esse templo aqui, não são esses tijolos e blocos que constroem essa parede aqui. Esse templo aqui que ele está dizendo é o que nós falamos há pelo menos uns 2 domingos atrás, são as pedras vivas. As pedras vivas fala de gente, fala de mim e de você. A construção da igreja nessa terra, um a um, cada um sendo uma pedra que edifica esse templo, cada um tijolo. É desse templo que ele está falando, não um espaço geográfico, mas a igreja de Deus se movendo nessa terra, um a um, construindo aquilo que está edificado, ao qual ele chama de, aí sim, minha igreja. E a palavra central aqui nessa metáfora, para que essas 3 metáforas elas sejam possíveis, preste atenção nisso, para que elas sejam possíveis, a palavra-chave chama-se unidade. Se um bloco não está conectado com o outro, o prédio não fica de pé. A palavra-chave do corpo, a palavra-chave da família, a palavra-chave do templo é unidade no Espírito Santo. Um só corpo, um só templo, um só Senhor, uma só igreja, uma só fé. É isso que mantém a igreja de pé, o templo de pé. Às vezes a gente quebra a cabeça aí com o evangelismo, né, irmão? A gente quer, porque a gente quer ganhar a cidade, a gente quer ganhar os nossos familiares, e a gente entrega os panfletos na rua, a gente faz evangelismo, a gente faz teatro, a gente tem várias estratégias para fazer isso. Nós desejamos alcançar e mostrar esse Jesus, amém ou não amém? Aí, em João, abre aí pra gente, Marlan, em João no capítulo 17, no versículo 21, Jesus vai dar a maior estratégia de evangelismo para essa igreja. Olha o que ele vai dizer aí do 21 ao 23. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vai. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vai. E eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Vocês querem que o mundo saiba quem ele é? Jesus está falando, você faz parte dessa família, você sabe o que é essa igreja, você quer que o mundo saiba quem eu sou? Então, ame esse irmão que está do seu lado. Então você não pode ser a quebra dessa construção e dessa unidade e desse bloco formado. Quer que eu apareça no meio de vocês? Ande em unidade, seja um, da mesma forma que eu sou um com o Pai. A maior estratégia que pode ter de evangelismo na igreja, irmão, quando eu falo unidade, não é união. Quando eu falo unidade, não é uniformidade. Unidade é ser um só. União, a gente está unido aqui agora. A gente está reunido aqui agora. Mas isso não quer dizer que estejamos em unidade.
Tem um pregador, um tempo atrás, esqueci o nome dele, eu achei interessante ele falar isso. Ele deu um exemplo de um saco de batata. Quantos já viram isso aí? Já viram? Um saco de batata, ele está recalcado ali, ele está socado, as batatas estão todas juntas, uma do lado da outra, mas ainda assim não é uma só. É diferente de quando a gente faz um purê de batata, as duas viram uma só, e para virar uma só tem que tirar a casca. Para virar uma só tem que passar pelo processo de serem amassadas juntas. Uma das maiores dificuldades na unidade desse corpo é, primeiro, tirar a casca. Segundo, continuar no Senhor quando estão sendo amassados juntos. Quando o processo vem para virar um purê, geralmente a gente quer a casca de volta. Geralmente a gente vai apontar o erro do outro. Geralmente a gente vai se defender, sendo que já fomos justificados. Geralmente a gente vai arrumar argumentos para que não seja com aquela batata. Olha, com aquela outra eu até amasso junto, mas com aquela batata lá, aquela não. E quando chegamos a esse ponto, irmão, do purê, não tem uma parte do purê que está boa e a outra está estragada. Se estiver estragado, está tudo estragado. Quando a gente chega nessa parte do purê, se um está passando dificuldade, todo mundo está passando dificuldade. Se um está enfermo, todo mundo está enfermo. Se um está alegre, todo mundo celebra junto. E, irmão, olha aqui para mim. Pasme-se você, mas é uma das partes mais difíceis que a gente vê dentro, principalmente de igreja. Porque na dificuldade, no normal, o coração das pessoas se compadece, vamos ajudar, porque está faltando. Aí a gente olha o filho daquela pessoa. Não, a gente faz, às vezes, pensando no nosso filho, não é nem para o filho daquela pessoa. Eu estou imaginando a minha filha passando isso. Então, pelo amor de Deus, ela não pode passar. Vamos ajudar. Nosso coração logo se compadece. Agora, quer ver a amizade verdadeira? Quer ver a unidade verdadeira? É quando você vê pessoas celebrando junto contigo a tua vitória. É quando você vê o riso verdadeiro no rosto das pessoas, quando você tem a promoção do seu emprego, quando você avançou ministerialmente, quando você foi consagrado aqui ministerialmente, a pessoa vem aqui, ela te abraça, é como se fosse realmente ela, acontecendo aquilo com ela. E isso é mais difícil. Purê. Unidade. É ser um só no amor do Pai. Um para todo mundo. É claro que nós temos, irmãos, mais identificação um no outro. É lógico que isso vai acontecer. Mas nós andamos no mesmo espírito e no mesmo princípio. Aonde que é edificado? Na doutrina dos apóstolos. Na palavra que veio desde os profetas. É isso que não pode faltar. Esse princípio, essa verdade, esse sentimento, isso não falta na unidade do Senhor. Amém? Quantos estão comigo aqui? A igreja, irmão, ela não é o grupo de louvor tocando. Ela não é esse cara aqui na frente falando para vocês. Esse templo construído, ele vai muito além disso. A igreja é o ajuntamento de pessoas andando, amando umas às outras, suportando umas às outras, no quesito de dar suporte nas alegrias, nas tristezas, fracassos, guerras, nessa jornada da vida. Igreja é isso. Essa mesa
essa mesa e compartilhar dessa mesa, isso é a igreja que Jesus falou. Essa é a igreja, a minha igreja, ao qual a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa é a minha igreja. Imagina aí só, aquele cara que nós falamos logo no início, que só leu a palavra lá. Será que aquele cara, ele imaginou, lendo a palavra, isso aqui que nós estamos fazendo agora? Um grupo de pessoas sentado e uma pessoa falando? Lendo Atos, lendo o que é a igreja, ele imaginou isso? Não tem como pensar nisso. O que ele viu aqui, lendo Efésios, lendo Atos, falando da igreja, e a igreja que é de Jesus, ele viu igreja como pessoas compartilhando os seus bens, atendendo os necessitados. Ele viu pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ele viu pessoas que perseveravam em oração. Ele viu pessoas que estavam juntas. E em Atos, no capítulo 2, versículo... Bota aí, Marlan, acho que é 42, se eu não me engano. Ele viu pessoas perseverando, unânimes, juntas, unidas. E, irmão, todos os dias, continuidade na perseverança e na unidade. Vê se é 42, mano. Eu acho que é Atos 2. Olha o que ele viu. Olha a igreja que ele viu. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Tinha ensino, irmão. E não tinha só ensino. Tinha ensino e tinha comunhão. Ou seja, se tinha ensino, se fosse só ensino, tinha só um falando. Agora, se tinha ensino e tinha comunhão, todo mundo estava falando. A partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade, atendendo a necessidade uns dos outros. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa, em algumas traduções, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Não com mentira, irmão, com sinceridade no seu coração. Louvando a Deus e tendo simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Essa foi a igreja que esse cara viu. A gente fala da repreensão de Paulo aos Coríntios, do povo falando em língua, profetizando. Lembra aquela, eu até citei no culto passado, quando ele dá uma palavra falando sobre ordem no culto. Lembra disso que eu falei das mulheres aqui? Quem estava aqui? Que ele fala para as mulheres se calarem, para perguntarem aos maridos em casa sobre teologia. Então ali na verdade ele está falando sobre ordem no culto. E a gente pega a repreensão, amém? Porque é exatamente isso, o culto precisa de ordem, amém? Amém. Só que eu vejo também por uma outra ótica nessa palavra que a gente leu. Qual é a ótica, pastor? Eu vejo por uma ótica que tinha uma igreja fluindo, aonde todos estavam profetizando, todos estavam interessados na teologia. Tinha uma igreja querendo falar, irmão. A comunhão estava acontecendo. Problemas que Coríntios atravessou, lógico, tinha muitos problemas, como tem em todas as igrejas desde aquela época. Mas tinha irmãos que estavam profetizando, tinha irmãos que estavam liberando palavra de bênção, tinha irmãos interessados e errando por causa disso, mas interessados em se aprofundar teologicamente. A coisa estava acontecendo. A comunhão não era o ensino de uma pessoa e um monte de gente ouvindo. Não, a igreja, ela não é isso. Quando a gente fala, vou usar a primeira metáfora, a família, que ele falou aqui no versículo 19, a família ela representa amor, a família representa cuidado, a família representa carinho, a família representa fidelidade, a família
representa proximidade. A gente tem mais proximidade com o quê? Com os de casa. A família representa essa proximidade, esse amor, esse cuidado, independentemente das diferenças que existem ali, irmão. Independente disso. Independente de certos erros que acontecem. Eu não digo só de posturas, mas de certos erros, porque nós vamos errar, sim ou não? Nós vamos errar, irmão. Nós vamos, de vez em quando, nós vamos mirar ali e não vamos acertar. Nós vamos pecar, errar o alvo. Diferentemente dos que foram repreendidos pelo próprio Paulo, que não erravam o alvo, estavam na iniquidade, realmente como um instrumento de Satanás, tentando facções e divisões dentro daquele corpo. Amém? Então, a família fala desse cuidado, e nós fomos adotados pelo mesmo pai. Quem diz amém? Fomos enxertados nessa videira, adotados pelo mesmo pai. E olha essa pessoa que está aí do seu lado, em nome de Jesus. Ele é seu irmão. Olha para o outro lado. Ela é sua irmã. Ele é seu irmão. E você faz parte da mesma família. Irmão, o amor sobrenatural dos cristãos é um dos principais atrativos entre os que estão lá fora, entre os ímpios, para levarmos essas pessoas a Cristo Jesus. Um dos principais atrativos da igreja é o amor, é o cuidado, para que essas pessoas possam enxergar o Senhor ali. Amar, irmão, guarde isso. Não é amar quem você tem proximidade, não é amar com quem você se dá bem, é amar como Jesus amou a igreja. Esse amor, amar dessa forma, é evangelizar. Amar nessa proporção é mostrar esse Cristo para os que estão do lado de fora, que às vezes você fica tentando de todas as formas empurrar Jesus a goela abaixo dele, e não funciona. Sabe por quê? Porque esse amor, muitas das vezes, ele ainda não é vivo em você, ele ainda não está explícito. Agora, amar sobre as diferenças e nossas diferenças, aí sim, aí a pessoa fica assim: eu conheço o Valmir. Eu sei que o Valmir não teria essa reação. O Valmir que eu conheço, não, ele não iria tratar essa pessoa depois disso. Como que isso é possível? Aquela semente entrou na mente daquele que não conhece a Cristo, está do lado de fora, está vendo lá no trabalho dele, não sei aonde. E ele começa a identificar: caramba, não é o Valmir mesmo. É esse Jesus que ele fala nele, habitando nele. Isso gera um interesse em eu querer também essa paz. Quantas pessoas já falaram isso para você, irmão, depois da sua conversão? Quantas pessoas? Cara, o couro tá comendo, eu queria ter isso aí, cara. É exatamente isso. É o Cristo revelado no nosso amor, na nossa família, no nosso cuidado. Em João, no capítulo 13, no versículo 35, João capítulo 13, versículo 35, Jesus vai dizer como que as pessoas de fora reconhecem que você faz parte dessa família, que você é um discípulo dele. Sabe como ele fala? Ele fala assim: nisto reconhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando vocês forem ao culto? Não. Quando vocês acordarem de manhã e cantar um louvor? Não. Quando você ter um tempo de oração maior do que o outro? Não. Quando amardes uns aos outros. É aqui que a minha família é revelada. É aqui que tem um discípulo, o meu discípulo. É aqui que eu falo, a minha igreja. Quando amardes uns aos outros. E tem gente que vai um pouco além disso, irmão. Tem gente que tem dificuldade aqui dentro da igreja, por causa de diferenças tolas, bobas, infantis. Mas tem gente que rompeu algumas barreiras e não tem dificuldade nem com os lá de fora. Eu te mandei o vídeo, você conseguiu, Marlan? Queria que você visse esse vídeo.
ele expressa muito desse amor. Esse vídeo ficou muito conhecido na época que foi levado ao YouTube. Olha aqui para mim. Essa mãe, ela perdeu o filho. E esse garoto que está aí é o garoto que matou o filho dela. Ele está saindo, ele foi pego em outra situação, ele está saindo da delegacia. Essa mãe vai em direção a ele. E todos ficam meio que apreensivos, porque, irmão, o que uma mãe indo na direção do garoto que matou o filho dela vai fazer? Hã? O que você pensa? Olha o que ela fez. Solta o som também, tá? Volta e solta o som desde o início. Volta e solta o som desde o início. Olhe para mim. Você está perdoado. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu não sei o nível, consigo mensurar, são situações que ninguém pode falar o que vai fazer, ninguém sabe. Mas a gente tem uma certeza, se a gente faz parte dessa construção, a falta do perdão não vai imperar até o fim das nossas vidas no nosso coração. E ela rompeu essa barreira que eu falei antes, que está até para fora da igreja. Agora, irmão, você viu que o menino desviava o olhar? Ele não conseguia olhar para ela. O que depois disso, porque depois dessa entrevista, todos os canais de televisão quiseram falar com essa mulher. Ela teve em tudo quanto é esses negócios de policial, jornal policial, ela teve em tudo, ela foi convidada para tudo. Por quê? Porque algo muito diferente aconteceu. Por quê? Porque isso não é possível. É uma mãe, e as pessoas queriam perguntar, como que você consegue isso? Que é isso? Que perdão é esse? Que amor é esse? Orar pela mãe dela ainda. O que ficou na mente dessas pessoas? O que ficou na mente e plantada na mente desse garoto? Ele não conseguia olhar. Talvez porque ele não consegue olhar que ele tem o perdão do Pai se ele se arrepender. Talvez ele não consegue se ver mais fora daquilo que a vida jogou ele, ou que ele foi. Talvez para ele é aquilo mesmo, eu sou um assassino e estou esperando a minha morte chegar. Aí Deus, cara, Deus usa a igreja. A manifestação de Deus nessa terra é a igreja. Usa o amor através da igreja. Ali, quando ela fala aquilo para ele, ele está falando, a sua vida pode mudar. Tem perdão para você, Alisson.
Você não precisa morrer desse jeito. Você não precisa se afundar nessas culpas. Agora, foi a mãe do filho que morreu. Uma coisa era a gente indo lá na cadeia evangelizar. Outra coisa, e que chamou a atenção do Brasil inteiro, foi a própria mãe manifestando o cuidado da família de Deus, o cuidado e o amor que só é expresso com esse amor de Jesus nessa família. Isso chamou a atenção. Vocês já viram aqui, o pessoal que tem um tempinho mais para trás, viram uma novela que levavam pessoas que estavam desaparecidas, lembram disso? E tinha, numa parte da novela, eles colocaram esse espaço na novela para divulgar isso. Aí tinha as fotos das pessoas. Irmão, tinha pessoas ali, irmãos procurando a irmã há 5, 10, 15 anos. Estava sumida. Pessoas desaparecidas há muito tempo. E aí a jornalista perguntou para um rapaz até famoso. Como é que é o nome dele? Lutador de MMA? O Vitor Belfort. Que a irmã dele desapareceu. E ele tinha, irmão, esperança. Ele tinha expectativa de encontrar a irmã ainda. Já tinham passado acho que 10 anos. Ele ainda estava procurando. Sabe por quê? Porque é alguém da família dele, irmão. Porque tem amor. Porque ele queria estar cuidando. E nessa família aqui, quando uma pessoa está desaparecida, essa família, ela continua durante meses, durante anos, orando, indo atrás, procurando, ou facilmente ela desiste daqueles que desapareceram. É o cuidado que a gente só encontra na família. A família significa esse cuidado. A família significa esse amor. A outra metáfora que vai ser usada é o corpo. Falei mais cedo aqui para a nossa liderança. Tivemos uma reunião de liderança. E o corpo, ele fala, se a família fala de cuidado, de auxílio, fala de amor, o corpo, ele fala de ação. O corpo fala de movimentação. O ajuntamento de pessoas totalmente diferentes, mas se movendo num propósito maior. A igreja não é, irmão, ser todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, vestindo a mesma roupa, falando do mesmo jeito, pregando da mesma forma, cortando o cabelo igual, não. É a gente saber, falei mais cedo isso aqui, que tem um propósito maior sobre nós do que o nosso propósito mesmo para esse corpo. E que esse corpo, ele falou, quando ele falou a minha igreja, ele está falando, essa igreja tem um dono, e o dono já estabeleceu a forma que esse templo é construído. E ele já estabeleceu a forma que esse corpo se movimenta. E a vontade dele deve, o que ele deixou escrito, não é aquilo que Deus falou no seu coração não, irmão. É o que ele deixou escrito como referência para o movimento desse corpo. Isso deve ser estabelecido por essa igreja, para ser chamada de minha igreja. Senão pode ser qualquer outra igreja, mas não a igreja que ele chama de minha. Temos essa unidade. Vou falar essa unidade, ela ama aquele cara ou aquela batata que só fala de teologia. Livro, estudo teologia, e às vezes ele quer corrigir todo mundo, às vezes ele não sabe a hora de falar, ainda é imaturo. Assim como ama aquele que só quer oração e saber de monte, poder, oração. Ela ama aquela irmã que o culto todo está acontecendo, tem várias coisas acontecendo, mas no coração dela a coisa mais importante que está acontecendo aqui é a salinha das crianças. Ele ama aquele irmão que no meio disso tudo aqui rolando, ele está pensando, será que tem alimento ali dentro para a gente poder atender as pessoas, os
estão em situação de rua, lá no restaurante, ele está na obra social. Ele está o tempo todo pensando na obra social, as pessoas manifestar Cristo do jeito que ele falou que é para a igreja se manifestar, atendendo às necessidades dos que não têm, independentemente do que elas vão fazer. Atender essa necessidade. Aí um só está pensando nisso, irmão. O outro só está pensando em manifestar através das artes, da música, do teatro e fazer com que Cristo chegue de alguma forma através disso. Aí tem um outro que ele está o tempo todo ali falando, pastor, olha, a gente precisa do curso. Lembra da escola de líderes? A gente precisa da escola de líderes. Pastor, a gente está aqui, falando aqui, atendendo a necessidade aqui. Esse irmão está fazendo isso aqui. Aí aquele irmão dali, ele está falando só da África, do Sudão, orar, missões e lá fora, transcultural. Os mais maduros, eles vão chegar à compreensão de que é exatamente essa completude na unidade da fé que é esse templo edificado e esse corpo se movimentando. Imagina você, irmão, se nós aqui fizéssemos só o culto de oração, se não tivesse o ensino, ou se fizesse o outro e não fizesse. Imagina você aqui, o corpo na movimentação, se movendo para um lado só. Isso não é um corpo, isso é um membro. Só faz uma coisa. Atos, no capítulo, um pouquinho mais para frente, é só você virar uma folha aí. No capítulo 4, no versículo 11, ele continua falando assim: e ele mesmo, aqui está falando desse corpo em movimento, a igreja. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para que isso tudo seja para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Não é para o seu ministério, não é para o seu querer e na forma que você quer, e só no que você quer. É para que o corpo de Cristo seja edificado. E isso vai além do nosso querer e dos nossos desejos. Isso vai além da nossa vontade e da nossa forma. Ele já deixou uma forma estabelecida. Ele continua: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Olha aí, quem não, irmão, ainda aqueles que não chegaram à maturidade do movimento desse corpo, ele está dizendo, são como meninos. Ainda vão crescer, todo corpo precisa de crescimento. E não há mal nisso, irmão. Em nome de Jesus. Não há mal. Se você está desenvolvendo e está crescendo, é isso mesmo. O único mal é quando nós já temos anos de estrada e ainda não crescemos. Aí sim. Aí é como o João, por exemplo. Cadê o João? Cadê aqui o Bruno? É como o Bruno. Olha aqui o Bruno. Olha eu do lado do Bruno, irmão. Tem quantos anos mesmo? 22. O Bruno é maior do que eu. Bem maior do que eu. Mas se a gente começar a conversar sobre a vida e sobre ser experimentado na vida, a gente logo vai perceber a diferença. Porque não é sobre tamanho, irmão. É sobre desenvolvimento. É aquilo que está sendo desenvolvido no que Deus te deu e deu a você. Esse corpo precisa crescer. E como que ele deve crescer, pastor? Versículo 15. Ele deve crescer na verdade, em amor, crescendo em tudo naquele que é cabeça. O que você tem feito com o que Cristo, que é o cabeça, colocou sobre você e sobre a sua vida? Deixa eu falar, olha aqui para mim. Você
Você faz parte desse corpo. Você faz parte desse movimento dessa igreja na terra. O que você tem feito com o que Deus te deu, porque Deus te deu, irmão. Eu estava conversando com um empresário e ele falou: pastor, o meu negócio são as lojas, sabe? Eu queria, mas eu não tenho essa desenvoltura. Não sei falar no microfone, não sei. Falei: irmão, o que Deus te deu? Você é um empresário bem sucedido, você tem uma rede de lojas. Ninguém faz isso sem logística. Ninguém faz isso sem saber empreender. Você já pensou que a igreja precisa disso? Precisa de pessoas movimentando outras pessoas. Você já pensou nisso? Já pensou que o que você faz lá e que é um dom seu, o Senhor deu a você, e isso pode ser tão, mas tão bem utilizado para o propósito da edificação desse templo, desse prédio, dessa igreja? É mesmo, pastor? É verdade. É a gente colocar, irmão, é porque às vezes a gente acha que é isso daqui, ó, que é cantar, que é uma pessoa falando. Não, são todas pessoas se movendo no que Ele estabeleceu. Quantos estão comigo aí? Dizem amém. Se eu estiver crescendo sozinho, ou só os meus, ou só os que estão perto de mim, irmão, eu ainda não entendi o que é corpo de Cristo. Se eu não estiver compartilhando com aquele que não é próximo, irmão, com aquele que não é da minha família, eu ainda não entendi o que é ser corpo. Esse dedo aqui, ele se move diferente desse dedo. Eu tenho 20 dedos. E poderia cada dedo ter um cérebro, assim, mas não todos eles ligados no mesmo cérebro. Todos os dedos que eu tenho, tudo aqui está com o mesmo fundamento, com a mesma direção, com o mesmo governo, com o mesmo comando. Nós não andamos, irmão, pelo que o corpo quer, mas pelo que a cabeça estabeleceu e direcionou. O que, ele vai ser diferente. Entenda isso, irmão. O nosso que vai ser diferente. O nosso porquê sempre tem que ser o mesmo. O que eu faço vai ser diferente. Não tem problema nisso, irmão. Aliás, tem que ser assim. Por isso que ele concedeu um para cada coisa. Agora, o porquê, nessa igreja que nós vemos, nessa Bíblia, o porquê sempre vai terminar para que a glória de Deus seja manifesta. O porquê é para a glória de Deus. Então, irmão, cante para a glória de Deus, componham músicas para a glória de Deus, estudem para a glória de Deus, orem, vá ao monte para a glória de Deus, cuidem nas ações sociais para a glória de Deus, cuidem das crianças para a glória de Deus, recebam no Conectar para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Irmão, em nome de Jesus, se é para a glória de Deus, para de julgar quem não está fazendo. Você só faz porque o Espírito te convenceu. O Espírito te colocou nesse lugar, e esse lugar é seu. Eu fico bravo, meu irmão. Quer me ver ficar bravo? Eu falei isso com o Alexandre. Eu tenho muita dificuldade com missionários de campo. Muita dificuldade quando eles vêm à igreja para falar de missões. Porque a maioria quer dizer que se a pessoa não está de alguma forma lá naquele campo, ela não está nessa comissão. A maioria. E eu sempre pergunto, irmão, se tivesse todo mundo lá, cara, quem que ia estar aqui? Quem que ia estar ensinando? Quem que ia estar nos hospitais? Quem que ia estar nos programas de TVs? Quem que ia estar na rádio? Quem que ia estar lá como o Sol aqui? Cadê? Sol.
lá dentro da Lerge. Quem que ia estar lá, cara? Se todo mundo estivesse no campo. Aí sabe o que ia acontecer? Ia trocar, o campo ia ser aqui. Uma percepção fácil, lógica. Você entende? Parar de julgar aqueles que não estão fazendo o que foi proposto para você. Se foi proposto para você, faça, e faça com alegria no Senhor, para a glória dele. No mesmo ponto, pare de julgar aqueles que estão fazendo diferente de você, porque foi posto para eles. Essa culpa de você não estar lá no campo não precisa te alcançar, irmão. E você não precisa denegrir quem está lá para dizer que você não está. Você não precisa disso. Faça o que foi medido para você e ponto final. Aonde tem o amor no corpo e a construção desse corpo não tem julgamento. No final é para a glória de Deus, compreendendo todos os ministérios. Essa é a maturidade da fé e da compreensão dessa igreja. A minha igreja. Eu vou ter que acelerar. Eu prometo aqui que no culto da noite eu falo com mais detalhes sobre o templo de Deus. Amém? Vou só encerrar dando aqui só para dizer que a gente não falou dessa última metáfora. Se a primeira da família ela fala de amor, ela fala de cuidado. Se a segunda do corpo fala de movimentação, o templo de Deus fala de manifestação do Espírito Santo. O templo, as pessoas nos lugares, a construção através de mim, de você, é a manifestação do Espírito Santo. Olha o que ele fala aí no final. Se estivermos juntos, bem ajustados, esse edifício é feito para a morada de Deus. Deus está aonde o edifício, as batatas são uma só, o edifício está bem ajustado, aonde tem união, aonde tem compreensão do amor e aonde tudo está estabelecido na comunhão, na direção que foi dada pelos discípulos, os profetas, como ele diz, e principalmente sobre a rocha e na direção da pedra de esquina, a pedra angular. Amém? É a ação do que é divino manifestado nesse lugar. E nesse lugar é cada um no seu lugar. E todos formam esse templo. Por exemplo, quer ver? Amanhã, 10 horas da manhã, cada um de nós vamos estar em algum lugar. Se a gente ficasse aqui só, tudo que é ser igreja não alcançaria outras pessoas. Agora, 10 horas da manhã, esse prédio, ele pode ser que tenha mais uma pedra nesse prédio. Sabe por quê? Porque a Meire vai estar lá no hospital, o Gedi vai estar em Macaé, eu vou estar em Niterói, o Alan vai estar em Niterói, o Júlio vai estar em Porto das Caixas. Não, vai estar em Porto das Caixas não. Aí, a manifestação do templo faz com que novas pedras sejam colocadas. E aí sim, o templo está sendo edificado. A igreja está sendo construída. Por quê? Porque nesses lugares, se nós formos essa igreja, vai ter gente falando: meu irmão, eu quero fazer parte dessa construção. Eu quero ter esse brilho aí no olhar, cara. Cara, eu quero viver essa família. Eu não sei, mas eu quero viver essa família. É aqui que o templo é construído. Pode se colocar de pé.